Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição, a mais uma aula, né, do nosso primeiro curso online de cannabis medicinal e sistema endocannabinoide, oferecido pelo Instituto Cura Pro Acolhe Vidas. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Paula Vinha, sou médica nutróloga, ensino e estudo cannabis medicinal há mais ou menos 8 anos, desde 2017, e estou aqui para passar um pouquinho para vocês sobre essa planta fantástica e as inúmeras aplicabilidades. Eu não tenho nenhum conflito de interesse quanto ao conteúdo apresentado. E vamos agora para a oitava aula, que são as indicações de tratamento com os produtos derivados de cannabis medicinal. Eu já citei algumas condições aqui para vocês, condições clínicas, mas a principal condição clínica que a gente começou a usar cannabis medicinal foi a epilepsia refratária, a dor crônica e as náuseas e vômitos da quimioterapia, né, do tratamento oncológico. A gente também tem fortes evidências no transtorno do espectro autista, no Alzheimer e no Parkinson, lembrando que o tratamento sempre tem que ser individualizado e baseado em critérios clínicos específicos, sempre com acompanhamento médico adequado e com um prescritor bem informado, tá? Vou falar alguns exemplos de casos clínicos para vocês. Paula, a gente pode usar para tudo a cannabis medicinal? Para praticamente tudo, tá? Como eu falei para vocês, a cannabis não é para todo mundo, mas ela pode ser para todos, né? Até hoje, na minha vida, acho que eu tive 2 ou 3 pacientes que não se beneficiaram com o produto de cannabis medicinal, em toda a minha prática clínica, tá? São mais de 1.000 pacientes e 2 ou 3 não se adaptaram. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns casos que eu tive. A gente tem como tratar a obesidade e compulsão alimentar com o produto de cannabis medicinal. Geralmente eu uso um produto full spectrum mesmo, o paciente começa a ficar mais calmo, começa a dormir melhor, começa a ficar mais tranquilo, começa a comer menos, ter menos ansiedade. E além disso, a gente consegue também associar o OEA, que é para compulsão alimentar, e a gente ainda tem os benefícios da cannabis medicinal, como eu falei para vocês, na formação de gordura, no depósito de gordura e na queima de gordura, e além disso, na insulina e no controle dos hormônios do estresse. Então, ela pode ser sim uma ferramenta maravilhosa associada ao tratamento de obesidade e compulsão alimentar, tá bom? Outra coisa, síndrome de Down e síndrome de Moyamoya. Síndrome de Down é uma doença que não é uma doença, é uma condição, a trissomia do 21. É uma condição que cada vez mais os pacientes são independentes, cada vez mais os pacientes são é, autônomos, só que eles geralmente têm muitos problemas respiratórios, muitos problemas de imunidade. E nesse caso, esse paciente, que é o Miguelzinho, ele tinha não só Down, como a Moyamoya, que já é uma doença autoimune, onde ele faz uma vasculite cerebral e tem múltiplos AVCs, tá? É uma condição muito rara, ela afeta vasos cerebrais, e aí o que que acontece? A gente usando a cannabis medicinal, a gente faz com que a doença autoimune se estabilize, não progrida, a gente faz com que melhore na síndrome de Down a concentração, a percepção, o intestino, a imunidade. Então, assim, geralmente a doença de moia-moia não tem muito o que fazer, na verdade, né? Então, quando não tem o que fazer, a gente usa produto de cannabis medicinal, que algum benefício nós vamos ter. Então, nesse caso, o Miguel ficou ótimo, ele estava já com 14 anos. Quando eu comecei a tratar dele, ele tinha 7, estava desnutrido. Hoje o Miguel tem 14 anos e está gordinho. Estamos tendo que tratar para ele diminuir um pouquinho o peso agora, porque ele deixei ele comer tudo que ele queria, então ele ficou mais gordinho. Agora a gente está tratando dele para emagrecer. Outra coisa, dor neuropática pós-herpética, tá? O THC ajuda muito nesses casos. Quem tem herpes zoster sofre muito de dor, muito, tá? É uma dor muito incômoda, é uma dor agressiva, é uma dor que não passa com absolutamente nada de difícil tratamento. E nesses casos, o THC pode ser usado para a gente tratar e dar mais qualidade de vida para esses pacientes. E aí, como que faz o acompanhamento e monitoramento do tratamento? Primeira coisa, start low, go slow. O que que é isso? Comece com doses baixas e vai aumentando devagarzinho para minimizar os efeitos adversos e encontrar a dose terapêutica ideal. Vai subindo devagarzinho. Lembra que eu falei para vocês? Chegou numa dose que o paciente começou a piorar, volta para a dose anterior e deixa ali, que você achou a dose máxima, tá bom? Outra coisa, você tem que fazer uma avaliação sistemática dos pacientes, fazer questionários para ele poder te dizer o quanto que ele está melhorando. A gente ainda não tem isso padronizado, mas você pode usar escala de dor, escala de sono, escala de ansiedade, tá? E a gente tem que ter
avaliação dos exames, a gente tem que monitorar esse paciente para a gente ajustar a dose, ele tem que fazer o diário do paciente para a gente poder ver o quanto está sendo eficaz e qual é a dose e se o produto está adequado. Outra coisa, o paciente tem que ser acompanhado. Ponto. Não adianta não querer passar no médico, ele precisa ser acompanhado, quer seja pelo médico, quer seja pela equipe de acolhimento do instituto, quer seja pela agente comunitária de saúde, ele tem que ser acompanhado. E nenhum remédio alopático tem que ser desmamado ou suspenso sem o consentimento do médico. O agente comunitário, o farmacêutico, a enfermeira não estão autorizados a suspender nenhuma medicação sem a ordem do médico, tá bom? É muito importante eu falar isso, por quê? Porque normalmente a gente recebe pacientes que têm polifarmácia, que a gente fala, que usam muitos remédios ao mesmo tempo. E logo que eles começam a usar o produto de cannabis, eles já perguntam: posso tirar as outras medicações? Não. Primeiro a gente vai ajustar a dose da cannabis medicinal para depois ir desmamando as outras medicações. Combinado? Isso é um processo. E por isso a exigência do acompanhamento. Não é consulta e retorno. Consulta e retorno é para quando tem doença. Se o paciente não está doente, não é consulta e retorno, tá? É uma nova forma de enxergar a medicina, uma nova forma de enxergar o médico estando ali do seu lado nessa trajetória e não contra você ou só querendo te passar uma medicação, tá bom? Queridos, aqui estão as referências bibliográficas que eu deixei para vocês. Se precisar, depois a gente disponibiliza os links das referências, tá? Foram muitas referências e eu vou deixar vocês para os meus outros colegas que vão começar a aula a partir da aula 9. Vejo vocês em breve nos próximos módulos.